O assunto é constelação familiar e reconciliação. Em a live anterior, a gente olhou para o pertencimento, que é uma das ordens do amor. Hoje, como uma sequência, a gente olha para o reconciliar, que é a sequência do reconhecer que cada um tem direito igual a pertencer, e quando alguém foi excluído, é provável ou é comum que exista mágoas nos relacionamentos. Quando a gente entende, por exemplo, esse direito igual de pertencer ou pertencimento, que a constelação familiar vê como uma das ordens do amor, significa que existe uma dor, uma tristeza quando alguém é excluído. Quando as relações são próximas e elas se desconectam, existe uma dor. Mas para se proteger da dor, às vezes a gente usa a mágoa, usa o nosso lado racional como uma proteção contra o nosso lado emocional. Então imagina, se alguém prejudicou a gente, independente de qual pessoa, é normal querer se proteger, não querer deixar que aconteça de novo. E a mágoa, muitas vezes, é essa forma de defesa. O problema da mágoa é que a gente sofre mantendo a mágoa. Então, quando a gente entra no assunto de hoje, que é a reconciliação, é importante compreender que se forçar a se reconciliar é pior do que não se reconciliar. Então, o que eu quero dizer é, não dá para se forçar a manter uma relação quando dentro da gente não existe essa vontade, ou quando dentro da gente existe uma dor emocional. Então, um primeiro passo para reconciliar é olhar para a dor emocional, é olhar, reconhecer a tristeza, reconhecer a dor pelo que aconteceu. Quando a gente foge dessa dor, porque parece que ela não vai resolver ou não tem jeito, então quando a gente foge da dor, o que acontece é que essa dor se perpetua, fica maior com o tempo. Então, o caminho para resolver a dor emocional, resolver a ferida emocional, envolve olhar para a dor emocional. Quando a gente olha para a ferida, para a dor emocional, é quando essa dor pode cicatrizar. E nesse sentido, então, uma coisa importante é entender que o reconciliar não significa esquecer algo de errado que aconteceu ou justificar como se não tivesse sido errado. O reconciliar significa, reconhecer que não reconciliar também traz dor ou sofrimento, e reconciliar não significa se forçar a conviver. Eu acho que esse é um ponto importante de se considerar. Reconciliar não significa se forçar ao convívio. Reconciliar significa ficar em paz. Significa ter aceitação e reconhecer as diferenças. A aceitação das diferenças muitas vezes a aceitação significa o fim do conflito porque a gente deixa de querer mudar uma outra pessoa. Quando numa relação existe conflito ou tensão, muitas vezes é por não existir aceitação. E um lado ou os dois lados tentam mudar um ao outro, daí o conflito. Há quem diga que é melhor o conflito, porque o conflito mostra espontaneidade do que a indiferença, e é fácil confundir o afastamento com indiferença, mas a questão-chave é a aceitação pode parecer uma indiferença, porque a aceitação não está mais em conflito. E eu estou mostrando que o caminho para reconciliar relações que possam ter rompido envolve a aceitação. E para mim, eu conheço constelação e facilito constelação desde 2012. Para mim, o elemento principal da constelação é que tudo que a gente faz, tudo que acontece numa constelação, seja grupo ou com pessoas, seja individual com objetos ou bonecos, é caminhar para mais aceitação. A gente reconhece os julgamentos, reconhece que o julgamento piora a relação,
querer mudar o outro dificulta qualquer relacionamento, e ao trazer a aceitação, ao caminhar no sentido da aceitação, isso muda, melhora a relação. Então, o caminho para reconciliar é olhar para a dor emocional. Aí a pergunta pode ser, mas como é que eu faço isso? Se eu penso no que aconteceu e existe dor, existe sofrimento, como que eu consigo reconciliar se tem uma dor? E me aproximar da pessoa parece que faz essa dor aumentar. Essa é uma pergunta legítima. Um primeiro passo é não se forçar uma relação que o sentimento não aprove. Então, o primeiro passo é validar o que a gente sente. Ficar do lado do que a gente sente. E não se forçar uma relação porque alguém da família quer, ou porque convenções, ou coisas assim. Esse é um primeiro passo importante. Depois, é reconhecer que a dor continua, mesmo que a gente ignore ela. Quando eu falo dor, é a tristeza. Dor emocional é a tristeza. É que quando a gente não aceita a tristeza, ela pode ser sentida de forma indireta. E uma tristeza que a gente não sente, que a gente sente de forma indireta, a gente pode chamar de angústia. Mas a diferença entre tristeza e sofrimento é a aceitação. Quando a gente não aceita o que a gente está sentindo, a gente tem o que a gente está sentindo mais sofrimento. Quando a gente aceita o que a gente sente, o sofrimento tende a diminuir. Então, primeiro ponto, sobre reconciliar, não é sobre esquecer ou justificar, mas é sobre olhar para a dor que a gente sente e querer cuidar da dor. Aí é onde eu perguntei, mas qual é o próximo passo? Ou como que eu lido com essa dor emocional? Quando a gente foge da tristeza, ela aumenta. Quando a gente se permite sentir a tristeza com a aceitação, dizendo para si, está tudo bem sentir o que eu estou sentindo, por exemplo, ela tende a diminuir. Mas é claro que nem sempre a tristeza que a gente sente é só nossa. Algumas vezes a gente pode sentir uma tristeza que é do próprio campo das relações na família, ou seja, a gente pegou parte da tristeza ou sente parte da tristeza que é de outras pessoas. Então, com o olhar sistêmico, ao reconhecer que a tristeza pode ser algo não só de uma pessoa, mas algo das relações, existe um movimento ou uma intenção de deixar, devolver o que não é nosso. Inclusive, no final, daqui a pouco, eu vou trazer um exercício e eu vou propor esse exercício do deixar, do devolver o que a gente carrega e que não é nosso. Que pode ser a tristeza, os julgamentos, a crítica. Às vezes, uma pessoa toma partido de um familiar contra o outro. E esse tomar partido de um contra o outro significa rejeitar o outro e significa se colocar num lugar que não é nosso. Normalmente isso traz sofrimento. E o caminho do reconciliar é olhar com neutralidade, olhar para o que acontece, de preferência sem julgamento. Isso não quer dizer não defender ou não fazer o certo ou aquilo que você acredita, mas significa fazer o que tem que ser feito, mas sem aumentar o sofrimento ou sem trazer mais conflito. É fazer o que tem que fazer. Isso. Bom, então é importante perceber que mágoas e rupturas podem ser padrões que acontecem na família, repetindo geração após geração. E se você observa que mais pessoas na família têm mágoas, ressentimentos, essa pista indica para a gente que é algo que a gente precisa olhar de uma forma sistêmica. Que pode ser que só o trabalho individual, na terapia individual, melhore, mas que não resolva por completo, ou que leve muito tempo até resolver. E quando se olha sistemicamente, se pode já ter melhorias significativas em pouco tempo, ou em algumas sessões, 1, 2, 3 sessões, por exemplo, já é possível liberar
padrões emocionais que muitas vezes estavam ali incomodando por muitos anos. Como isso é possível? Como é possível liberar uma dificuldade emocional que a gente carregava por muito tempo? A primeira resposta é: pode ser simples quando a gente reconhece que a gente mantém o problema. Quando eu insisto que alguém tem que mudar para eu ficar bem, eu não tenho controle sobre a outra pessoa. Então, se eu tenho uma tristeza porque eu queria que alguém mudasse na família, por exemplo, que a pessoa agisse diferente ou mudasse qualquer maneira de ser para eu ficar bem, essa é a fórmula da infelicidade por muitos anos. Por quê? Porque as pessoas não mudam se elas não quiserem. E quando a gente tenta insistir ou incentivar a mudança de alguém, se a pessoa não quiser, essa insistência acaba gerando mais resistência e fica menos improvável a mudança. Sabendo disso, a melhor forma de incentivar que pessoas da família, pessoas próximas mudem, é a gente mudando primeiro. Então, é ser o exemplo da mudança que se quer para o mundo, como a frase do Mahatma Gandhi, seja a mudança que se quer para o mundo. Isso se aplica à ideia de que se você quer ajudar alguém da família, por exemplo, você fazer a mudança em você é essa forma de ajudar, porque a nossa mudança serve como uma referência, como um exemplo para as pessoas. E nesse sentido, a gente pode ter um impacto, ter um efeito maior, porque se o que eu estou dizendo é tão bom assim, por que eu não estou aplicando em mim? Por exemplo, esse é um bom argumento, né? Então imagina guardar mágoa e querer que alguém deixe a mágoa. Não faz sentido. Se eu entendo que a mágoa faz mal a quem tem mágoa e eu mantenho a mágoa, como que eu vou dizer para alguém liberar a mágoa? Eu primeiro preciso curar a ferida emocional em mim, que mantém a mágoa. Ao curar essa ferida emocional, a mágoa se dilui. Essa é a ideia básica. Depois, muitas vezes, um caminho para reconciliação, seja qualquer relacionamento que for, envolve o reconhecer a dor emocional. Eu falei muitas vezes, mas o caminho é isso. Para a gente conseguir uma reconciliação, a gente precisa olhar para a nossa dor emocional. Ignorar a nossa dor emocional e tentar se forçar a voltar a um relacionamento, a dor vai continuar lá, não vai dar certo. Vão ser dois problemas. Voltar a uma relação e lidar com a dor que vai ser maior por se forçar a estar numa relação quando existe uma dor que não foi curada. E tentar reprimir uma dor faz essa dor ser muito pior. Eu tenho a impressão, quando quem se interessa por metafísica das doenças ou doenças psicossomáticas, muitas doenças têm origem em dificuldades emocionais. Emoções reprimidas podem somatizar, podem afetar o corpo. A ideia de doença psicossomática, essa ideia de psicossomática, é de doenças ou problemas que têm origem nas emoções ou na dificuldade de lidar com as emoções. Porque não é a emoção por si só que gera um problema ou uma doença, mas a nossa relação com essa emoção. Reprimir uma tristeza, por exemplo, por não saber lidar com ela, não faz a tristeza passar, só faz ela ficar reprimida. A gente continua sentindo tristeza e tenta se adaptar para não sentir. O efeito é pior, porque a gente continua sentindo e a tristeza acompanha a gente indefinidamente. Ou seja, reconciliar, ou seja, recuperar um relacionamento depende de a gente cuidar da tristeza. Cuidou da tristeza, é natural que o que dificultava diminua. Pode ser que mesmo tendo cuidado da ferida emocional, pode ser que ainda assim haja diferenças. E manter a distância seja o melhor, vamos dizer, o melhor equilíbrio para a relação. É uma possibilidade.
E aí o caminho é aceitar que a ideia que se tem de como devem ser os relacionamentos são só ideias. O que importa é a prática, aquilo que a gente de fato vivencia e sente. Se forçar a viver um modelo de como deve ser uma relação, porque entende-se que é o jeito certo, normalmente isso traz mais sofrimento do que melhora a relação. Depois, o reconciliar é uma forma de incluir, de estabelecer os vínculos na família. Isso tem a ver com o pertencimento ao vínculo, que foi o assunto da live da quinta passada, da semana passada. E para fechar, uma última ideia é assim: é importante reconhecer que qualquer pessoa tem um lado racional e um lado emocional. O conflito entre racional e emocional está por trás da mágoa. A mágoa pode ser entendida como o nosso lado racional tenta controlar o emocional e usa a mágoa como essa forma de controle. Só que enquanto a gente usa a mágoa para reprimir o nosso lado emocional, isso mantém a gente em sofrimento. E por que a gente faz isso? Porque o nosso lado emocional quer perdoar, o nosso lado emocional quer voltar à relação, por exemplo. O nosso lado racional sabe que voltar à relação vai causar mais dor. O nosso lado emocional não se importa com isso, ele se importa mais com a relação. Então, para a gente se proteger dessa dor, ou para a gente se proteger de mais dor ser causada, é normal que a gente se feche emocionalmente. Se fechar é tentar se convencer ou tentar evitar que o lado emocional se manifeste. Só que isso é um adoecimento interior. A gente adoece quando a gente reprime o nosso emocional por não concordar com ele. Aí a questão é, qual é o caminho, então? Como lidar com isso? E aí o caminho é, ao invés de tentar reprimir o emocional para ele não ser machucado de novo, a gente precisa cuidar do machucado que já está disponível, já está presente. Além disso, além do cuidar do machucado, a gente precisa encontrar outras formas de se proteger, sem ser baseada na dor emocional. A mágoa é usar a dor, sem cuidar dela, sem curar ela, para evitar novas dores. O que eu estou dizendo é que a gente pode cuidar da dor por trás da mágoa. Essa dor, quando cuidada, ela tende a diminuir, e isso é um processo, são etapas, não é de uma vez. Só pode parecer que diminuiu de uma vez, mas diminuiu pedaços ou partes por vez. E depois que essa dor da mágoa, por exemplo, diminuiu, aí é possível a reconciliação. E, de novo, reconciliação não significa se forçar a conviver. Reconciliação significa ficar em paz. Não alimentar mais sofrimento, por exemplo. E quando a gente entende essa dinâmica de racional e emocional, a questão principal, então, é dentro da gente. O conflito é, eu tenho uma dor, o meu emocional está machucado, e eu estou usando o racional contra o emocional porque eu acho ele uma ameaça. Quando eu entendo que eu sou os dois, e eu preciso dos dois, eu preciso do racional, eu preciso do emocional. Quando eu entendo que eu preciso dos dois, então eu preciso colocar eles para conversar. Eu preciso buscar formas de deixar o meu lado emocional participar das escolhas, da experiência. E mais um ponto importante, fugir da dor emocional aumenta a dor emocional. Sabendo isso, a gente precisa escolher, cuidar, acolher, voltar-se para aquilo que a gente sente e cuidar da ferida. Por último, eu falei do exercício. O exercício é, você pode pensar numa situação de dor, de frustração que aconteceu. Às vezes a gente pode ter mágoa com a gente, porque a gente causou um problema. Isso também é uma mágoa. Se eu fiz algo que prejudicou alguém, eu posso ter uma mágoa comigo. As pessoas chamam isso de culpa. Mas o arrependimento. Então, se eu fiz algo que causou um problema a alguém, eu preciso também cuidar dessa dor. A dor, o cuidar da dor significa reconhecer que algo aconteceu, assumir a responsabilidade por esse algo e cuidar da dor, ficar do nosso lado ao invés de ficar contra.
Ficar contra si porque algo ruim aconteceu ou porque a gente causou algo ruim, não melhora o algo ruim. Se punir por algo ruim é piorar a relação entre o eu racional e o eu emocional. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, entender que a gente precisa ficar do nosso próprio lado. Se culpar, se criticar, se julgar, se punir, só piora o sentimento, piora a relação. Então, o caminho é cuidar de si, ficar do próprio lado. Mas qual é o exercício? Então, eu convido você a pensar em uma situação de dor, de frustração, alguém que causou algum mal. Reconhece o sentimento. Então, o primeiro passo é pensa numa situação de mágoa ou de conflito que você gostaria de mudar. Pode ser família, pode ser amizade. Quando você pensa nessa relação, é comum que venha um sentimento. Ou, se não vem sentimento, vem pensamento. Por exemplo. Se vem pensamento, busca o sentimento por trás do pensamento. Se não conseguir, pega o pensamento mesmo. Agora, experimenta perceber como esse sentimento ou esse padrão de acontecimento está na família, na vida de outras pessoas. Será que isso aconteceu também com alguém da família, da geração dos pais ou avós? Como saber? O ponto-chave é que não precisa saber, mas só se questiona. Quem mais tem essa mágoa? Quem mais tem esse conflito ou essa dificuldade de relacionamento? Pensou? Agora imagina que você tem uma caixa nas mãos como algo que representa esse conflito ou esse algo que você carrega. O que é nosso a gente tem que resolver. Esse devolver é devolver o que está a mais, o que não é nosso. Ok? Então imagina que você devolve, faz o gesto de esticar os braços, imagina que você devolve para quem de direito, mesmo não sabendo quem é, sistemicamente você devolve. Sistemicamente significa pensando no grupo. Você devolve e você pode dizer em voz alta ou mentalmente, eu devolvo isso, esse padrão de mágoa, de conflito, de dificuldade de relacionamento, então eu devolvo isso a quem de direito. E eu devolvo com consciência. Eu adiciono consciência, ou aceitação, ou entendimento. Se você fez junto, e quando puder, deixa nos comentários como foi. Comenta como foi a experiência, fez sentido, não fez? Como foi a experiência? E é isso, para fechar. A próxima live vai ser sobre as ordens do amor. Eu vou falar em conjunto sobre as 3 ordens do amor. Quais são elas? Pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e precedência ou hierarquia. Eu vou repetir com outros nomes, tá? O pertencimento pode ser chamado de vínculo. Então, a ordem do amor, pertencimento ou vínculo, por exemplo. Equilíbrio entre dar e receber pode chamar de troca. Tem a ver com a justiça. Tem a ver com o fazer e o receber. E a precedência pode ser vista também como hierarquia ou precedência, que é reconhecer quem veio antes. E é isso. Bom, então eu vou ficar por aqui. O último recado é, eu tenho disponibilizado uma sessão de cortesia, que eu chamo de sessão de clareza. Ela tem uma duração de 30 minutos, sem custo, por isso cortesia, e é onde a gente olha para o momento atual, sistemicamente, ou seja, os acontecimentos que podem ser trabalhados para mudar. E para saber como agendar, basta enviar mensagem no site constelesp.com.br, você encontra o meu WhatsApp, no Instagram, no link da bio também, pode enviar o direct, ou pode falar pelo WhatsApp. Ou no YouTube, deixa o e-mail, ou o contato, ou no próprio YouTube tem o ícone para o Instagram e para o site. Bom, é isso, vou ficar por aqui. Próxima live, a princípio, é quinta, 8h30. Obrigado por ter assistido, até mais.